A paz do Senhor Jesus a todos. Aqui quem vos fala é seu amigo Pastor Márcio. E estamos aqui, irmãos, para mais um vídeo falando e nos orientando na comunicação da palavra de Deus, que é prioridade na nossa vida. Amém, meus queridos? Nós estávamos discutindo um tema que se encontra no livro de Jonas. A Bíblia diz, irmãos, que Jonas foi um profeta, muito usado em sua época. Mas por que usado, pastor? Ele não fugiu da presença de Deus? Ele não tentou se esconder da promessa? Ele não tentou escapar da chamada de Deus? Sim, irmãos. Ele tentou se escapar da chamada do Senhor. Foi rebelde, foi desobediente. Não temeu a Deus na hora, de entregar a tua vida na presença de Deus para fazer o que Deus lhe tinha ordenado. Mas Jonas, com sua pregação, irmãos, tão simples, conseguiu conquistar uma cidade toda, uma nação toda, através da sua voz, a qual o Senhor ordenou que isse à cidade de Nínive para pregoar a palavra do Senhor, porque a tribulação, a angústia que cercava aquela cidade em tantos pecados estava incomodando a Deus já estava incomodando ao Senhor a maneira que aqueles povos estavam vivendo. E por isso Deus envia Jonas àquela cidade para que ele clamasse contra ela através da voz do Todo-Poderoso. E não há ninguém que possa mais converter alguém, irmãos, do que o nosso Deus, através do Espírito Santo. Estamos aqui, irmãos, com a Bíblia, a palavra de Deus aberta, no capítulo 2 do livro de Jonas, a qual iremos dar uma continuação nessa palavra que diz, capítulo 2 do livro de Jonas, versículo de número 1, a palavra diz: E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do inferno. Gritei, e tu ouviste a minha voz. Oh, glória a Deus! Nós lemos aqui, irmãos, na palavra de Deus, que Jonas ora ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. O que é interessante, irmãos, e o que nós tiramos para as nossas vidas, é que quando estamos passando por momentos de angústia, quando estamos passando por momentos de dificuldade, lembramos do Senhor, oramos ao Senhor, e a nossa oração, irmãos, nesses tempos, é tão fervorosa, que chama a atenção de Deus. Uma oração tão simples se torna um clamor na presença de Deus, por causa da nossa necessidade, na qual estamos na presença do Senhor, lhe pedindo ajuda, lhe pedindo socorro, porque a tribulação e o mal veio sobre a nossa vida. O interessante, irmãos, é que quando estamos passando por lutas, por dificuldades, são os momentos que nós mais clamamos a Deus, são os momentos que nós mais buscamos ao Senhor com sinceridade. Poderia ser diferente, nós poderíamos buscar a Deus em todo o tempo, como a palavra de Deus nos exorta a buscar. Nós poderíamos clamar em todo o tempo, poderíamos buscar ao Senhor sem cessar, seja na angústia, seja na bonança, seja na dificuldade, seja em todas as bênçãos, Não há momentos na nossa vida, irmãos, que há um horário específico ou um dia específico de buscar a Deus. O momento é agora. Enquanto estamos respirando, devemos buscar a Deus sem cessar. Nós lemos aqui na palavra de Deus, irmãos, que Jonas, ele ora ao Senhor em seu momento
de grande dificuldade, visto ele que se desviou da presença do Senhor para fazer o seu próprio gosto, né? Para atender os seus próprios desejos. A Bíblia diz que Deus mandou ir para Nínive e foi para Tarsis, foi para outro lugar, né? Foi para outra direção. E quantos de nós, irmãos, seja obreiros, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, cooperadores, quantos de nós, né, obreiros na casa do Senhor, Deus tem mandado ir numa direção e muitos têm ido em outra direção, muitos têm tomado outros caminhos. Mas o Senhor nessa noite nos traz esta mensagem para que nós possamos refletir na vida deste profeta tão amado pelo Senhor. Sim, Jonas era amado pelo nosso Deus. E a Bíblia diz que Jonas orou na sua sinceridade. Quando ele estava ali nas profundezas dos mares, ele orou a Deus e Deus ouviu a sua oração. Irmão, eu venho te dizer que quando você está nas profundezas das tribulações, de tudo aquilo que acontece em nossa vida cotidiana, podemos estar numa mais profundidade de problemas. Quando nós oramos, o Senhor nos ouve. Quando nós buscamos, nós encontramos a Deus. Quando nós clamamos, a Bíblia diz que o Senhor nos responde. Jeremias 33, versículo 3: clamas a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes, diz o Senhor. Deus, em primeiro tempo, na primeira etapa, queria realizar coisas grandes na vida de Jonas, mandando ele ir para uma grande nação apregoar a sua palavra e ser o porta-voz da sua mensagem. A palavra era clara, meus irmãos. Jonas simplesmente teria que obedecer e ir para aquela cidade, falar o que o Senhor queria falar aos corações dos ninivitas. Mas a Bíblia diz que Jonas preferiu se afastar dos caminhos do Senhor, a qual o Senhor ordenou. Jonas, ele ora a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, no versículo de número 2, do capítulo 2, ele mesmo confessando, dizendo: e disse, na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Oh, glórias a Deus! Quantos de nós, irmãos, temos nos desviado da presença de Deus, nos desviado da casa de Deus, nos desviado dos propósitos de Deus? Tantas ofertas têm surgido, né? Em ministérios, na nossa vida ministerial, espiritual, tantas coisas têm surgido para nos afastar dos planos e dos propósitos de Deus. Nós erramos, nós pecamos, fazemos coisas que entristecem ao nosso Deus, falamos coisa que entristece ao nosso Deus todos os dias. Mas o que eu mais admiro esse Deus que nós servimos, irmãos, é o seu amor, é a sua misericórdia, de sempre nos encontrar quando nós clamamos a Ele. Você pode ver, irmãos, que quando Adão estava no Éden, o Senhor colocou ali, né, um momento de encontro entre eles. A Bíblia diz que na virada do dia, Adão se encontrava com o Senhor e ambos ali conversavam e ambos ali, né, se regozijavam da presença um do outro. Mas quando Adão pecou, meus queridos, a Bíblia diz que Deus, ele chegou ao lugar de encontro e Adão, ele não estava lá. E o Senhor disse: aonde estás, Adão? Aonde estás? Irmãos, Deus, ele sabia que Adão estava escondido. Ele sabia que Adão estava fugindo da tua presença. Ele conhecia Adão por dentro e por fora. O Criador nos conhece por dentro e por fora. E às vezes, quando estamos passando por momentos difíceis em nossa vida, nós deixamos de ir ao lugar de encontro, que é a casa de Deus. O nosso Éden é a casa do Senhor.
o lugar do nosso encontro, e às vezes por muitos motivos deixamos de buscar a Deus, deixamos de ir para a casa de Deus, muitas das vezes por motivos até banais, motivos que não são tão importantes. Deixamos de nos encontrar com nosso Deus, e eu creio que Deus, assim como fez com Adão, Deus faz com cada um de nós, né? Dizendo: aonde estás, que não está no nosso lugar de encontro? Aonde está? Porque Deus, irmãos, é fiel. Ele marcou o encontro com você e Ele vai comparecer a esse encontro. Mas nós também temos que ser fiéis a Deus e buscar ao Senhor de todo o nosso coração, para que possamos honrar estas palavras a qual no dia do nosso batismo nós prometemos, nós fizemos um voto a Deus e devemos cumprir esse voto. A Bíblia diz que Jonas ora a Deus, Deus ele responde a Jonas. A Bíblia diz que nós buscamos a Deus e nós encontramos a Deus. Quando nós clamarmos, o Senhor ouvirá, diz a palavra. Quando nós orarmos, Deus ele vai ouvir o nosso clamor. Jonas clamou do ventre do inferno. Olha a situação que ele estava, irmãos, né? Ele clamou e a Bíblia diz que o Senhor lhe respondeu. Aleluia, Jesus. Eu quero dizer algo para você nesta madrugada. Já é 2h da manhã, estou esperando o horário para me orar e me encontrar com Deus no meu lugar de encontro particular, de joelhos na presença de Deus, para buscar a esse Deus maravilhoso e agradecer a Ele, irmãos, por toda a proteção que Ele tem nos dado, por toda a bênção, toda a vitória, e também agradecer pelas lutas, tá? Porque as lutas têm nos ensinado a buscar a Deus ainda mais a cada dia. As lutas têm nos ensinado a ser guerreiros e guerreiras na presença de Deus. É por isso que eu sempre falo, irmãos, escola de profeta é deserto, escola de missionário é deserto, escola de pastor, escola de pregador, escola de levita é deserto, é vale, meus queridos. Por isso nós estamos em pé, por isso nós estamos ativos na presença de Deus, mesmo, né, às vezes decaído em nossa esperança, às vezes, né, quase lançados por terra, em desânimo, em tantas preocupações, nós acreditamos no Deus que nós servimos e sempre estamos profetizando que já deu tudo certo. Amém? Quando você estiver passando por grandes tribulações, meus queridos, ore a Deus, entrega os teus caminhos na presença do Senhor, e a Bíblia diz que Ele tudo fará. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Buscai o reino do céu primeiro, depois as demais serão acrescentadas sobre a nossa vida. Deus faz promessas maravilhosas para a nossa vida, irmãos, e nós temos que honrar estas promessas e fazer a nossa parte. Amém? Essa história de Jonas é uma história maravilhosa, e eu glorifico a Deus porque Deus tem ensinado muitas pessoas através dessa história. Muitos chamam Jonas de fujão, outros dizem, né, que Jonas é o pior profeta da Bíblia Sagrada. Muitos levantam, né, até apelido em pessoas dentro da igreja, chamando de Jonas, chamando de fujão, aquele que negou a chamada de Deus. Mas Deus, irmãos, Ele faz todas as coisas acontecer para que haja um testemunho, para que haja um ensinamento. Quem sabe Deus não permitiu esses fatos, né? Essas coisas acontecer na vida de Jonas, para que nós hoje tivéssemos uma grande lição em nossa vida através desse grande profeta. Porque profeta
não é aquele, irmãos, que simplesmente Deus chama e vai lá, não somente esse, né? Mas é aquele que, fazendo em sua direção contrária diante de Deus, ele se arrepende, volta à chamada de Deus, volta ao primeiro amor, mesmo que caiu, a Bíblia diz que o Senhor o levantará. Vá em frente, siga nessa batalha, irmãos, e coloque Deus acima de todas as coisas, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, meus queridos? Compartilhe esse vídeo, dá um like aí, curte, tá? Os vídeos do nosso canal ADMM, Votuporanga, São Paulo, Assembleia de Deus, Monte Manaim. Estaremos sempre aqui, irmãos, para compartilhar da palavra de Deus, tá? Quero que você deixe nos comentários a sua opinião, quero que você venha interagir com esse canal, para que seja uma bênção na vida das pessoas, irmãos, porque o meu propósito foi criar esse canal para passar a mensagem do Senhor através dos vídeos, através de nossas gravações. Você pode ver, irmãos, que esse canal é palavra, tá? Nós vamos aqui ministrar a palavra de Deus, orações, intercessões. Eu peço que Deus venha abençoar todos aqueles que assistem nossos vídeos, tá? Peço a Deus que venha abençoar toda a família, toda a casa, todos aqueles que estão nos assistindo este vídeo, né? Em prol de um conhecimento, em prol de uma mensagem na qual nos trará uma grande vitória através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, irmãos, é a coisa mais importante da nossa vida. Amém? Então compartilhe, se inscreva no canal, ajude essa mensagem a chegar, irmãos, a outras pessoas também, tá bom? Compartilha, curte aí, para que nós possamos crescer na graça, no conhecimento e também aprender uns com os outros da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando o nosso Deus, quem impedirá? Nós tudo podemos naquele que nos fortalece, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus.